Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Feliz Natal pra vocês primeiro, né? Porque foi Natal agora ontem de meia-noite. E o que esses malucos da Mad Simple estão fazendo live em pleno Natal, né? Como a gente falou na semana passada, a gente colocou uma caixinha no Story, vocês lembram? Que a gente ia lançar uma nova série chamada Mad Simple Me Salva. Lembra que antigamente no YouTube, não sei nem se ainda se tem, tinha uma série Me Salva que te ajudava. É, enfim, para ver de última hora, quando você precisasse entender um assunto muito rápido, assuntos do ensino médio, da escola mesmo. E eu lembro que era muito legal. Então a gente teve a ideia de fazer uma versão Me Salva para a faculdade de medicina. Por exemplo, né, você quer amanhã você tem prova, e você quer entender um assunto de forma muito rápida, né, para você conseguir mandar bem na prova. Ou se você teve a aula hoje, simplesmente você quer entender esse assunto que você teve na aula hoje, você acha que a sua aula foi meio confusa, ou que a aula foi muito longa e você não conseguiu absorver de forma eficiente, rápida, tudo aquilo que você queria, então a gente vai lançar essa nova série agora, que a gente conseguiu transmitir a tela do computador, né, da nossa plataforma, que tem questões, flashcards e macetes de todos os assuntos que você quiser, na live do Instagram. Infelizmente a gente não consegue ainda interagir com outras pessoas, mas a gente está conseguindo pelo menos colocar a plataforma, a gente aqui falando ao mesmo tempo para te explicar como é que funciona. E estou testando aqui agora ao vivo com vocês para ver se dá para a gente colocar. Também a gente consegue ver os comentários de vocês ao mesmo tempo. Tentem aí comentar enquanto isso para a gente poder testar se realmente tá funcionando ou não. Tá? É um teste hoje. A gente quer também a ajuda de vocês para vocês dar um feedback para a gente se realmente está funcionando ou não. Beleza? Então vamos se ajudar hoje aí. Tá? E na semana passada a gente colocou a caixinha no Stories perguntando qual tema você quer que a MedSimple te salve. E não sei porquê, não sei mesmo porquê, muita gente colocou neuro, 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 neuro. Aí também teve vários temas de neuro diferentes. Então a gente decidiu falar hoje rapidamente de um tema de neuro, talvez o mais comum deles e o mais importante para o médico saber, que é o AVC. Né? Então nós, como estudantes de medicina, é importante que a gente conheça a parte teórica do AVC, aqueles pontos principais que a gente não pode deixar de saber para quando a gente chegar no internato ou até a gente for exercer na prática clínica, a gente ter rapidinho na nossa mente e conseguir resgatar de forma rápida esses conceitos do AVC. Tá? Então, para quem não conhece, espero que esteja dando para ver aí bem, essa é a plataforma MedSimple, tá? Que a gente lançou no ano passado, a gente tem hoje aí mais de 6.000 questões comentadas, desde questões de fixação, questões de residência para você treinar, todas elas comentadas com nossos macetes e comentários educativos, e também questões que envolvem o ciclo básico, desde as primeiras fases, e também o ciclo clínico. Beleza? Temos nossos flashcards também, já temos aí mais de 6.000 flashcards, que você pode criar seus próprios flashcards, também tem os flashcards da própria MedSimple, e também flashcards da comunidade dos próprios usuários da MedSimple, que você também pode usar para fixar o seu conhecimento, o conhecimento que você quiser a longo prazo. Tá? Então vamos, sem mais delongas, né? Acredito que é Natal aí todo mundo vai ter, talvez tenha a segunda janta do Natal em casa. Já teve ontem, hoje teve o que sobrou de ontem. Né? Então vamos lá. O assunto de AVC está onde? Né? Está em qual área da medicina? Clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecobstetrícia, saúde coletiva ou ciclo básico? É, acredito que todos saibam que está em neuro, que faz parte do campo da clínica médica. Pelo menos nas provas de residência eles colocam, né, a parte de neuro em clínica médica. Então a gente clica aqui em clínica médica e vem aqui em neurologia. Tem diversos temas, né, de neuro para a gente estudar, mas no caso hoje são os AVCs, que são as doenças cerebrovasculares. Tá? Então, vamos lá, começar o plano de estudos. Que é o plano de estudo? Nada mais é que é, uma sequência de questões. Tá? Esse é um plano de estudo. E durante as questões, a gente pode
fazer flashcards ao mesmo tempo, tá? Então, se tem algum assunto que para mim é novo, eu posso pegar e criar um flashcard daquela frase que eu vou ler aqui num comentário, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, vamos para a primeira questão só para a gente ter uma noção do que eu estou falando para vocês, tá? Sobre os fatores de risco para acidente vascular cerebral, o AVC. Marque a alternativa correta. Letra A, apneia do sono e migrânia, né, enxaqueca com aura, são considerados fatores de risco para AVC do tipo modificáveis. Alguém aqui já ouviu falar que AVC tem como fator de risco apneia do sono e migrânia com aura? Tem gente que talvez nunca ouviu falar, então eu vou deixar aqui em stand-by, né? Não vamos dizer que sim nem que não. Vamos ler as outras. Tabagismo não é considerado um fator de risco. Nada a ver, né? É sim, então vou riscar esse aqui. Hipertensão, fibrilação atrial e diabetes são considerados fatores de risco não modificáveis. São fatores de risco? São, mas na verdade são fatores de risco modificáveis. Você pode tratar a hipertensão, você pode tratar a diabetes, pode tratar a fibrilação atrial. Então essa aqui também não é. Idade é um fator de risco modificável, já que ela se altera com o tempo. Não, se a pessoa já é velha, ela já está naquele fator de risco de ser velha, que é um fator de risco para AVC. Então, a gente não pode dizer que é modificável. Assim como sexo, né, é um fator de risco não modificável. Beleza? Então, por eliminação, a gente ficaria com a A. Tá? A gente até tem um comentário aqui, né? Estranhos esses fatores de risco, né? Mas sim, é uma novidade. E como eles são passíveis de tratamento, eles são considerados fatores de risco modificáveis. Então, recentemente, a gente teve a inclusão de novos fatores modificáveis para AVC, fatores de risco modificáveis, que são a apneia do sono e a migrânia com aura. Tá? Então, só para quem não sabia dessa informação, a gente está trazendo aí para você. Aqui o comentário sobre o tabagismo, claro que como eu falei, né? Claro que é modificável e é sim considerado um fator de risco. Hipertensão, diabetes e fibrilação atrial são modificáveis e a idade é um não modificável. Beleza? Vamos para uma próxima questão aqui. Não falei para vocês ainda, né, mas normalmente nossos planos de estudo funcionam assim. Tem cerca de 15 questões por cada matéria específica, não por matéria de modo geral, né, de 15 de neuro, não. De AVC, aquela aulinha de AVC, tem em média 15. As 10 primeiras são questões de fixação e as 5 últimas normalmente são questões de residência. Então, a gente durante a faculdade já começa a criar nossa cabeça com uma mentalidade para saber como manejar uma prova de residência. Tá? Ah, tá. Na questão 1, que eu não falei para vocês, pô, foi uma informação nova, né? Que que migrânia e apneia do sono são fatores de risco modificáveis. Então eu posso vir aqui em flashcards e criar um flashcards agora, um flashcard agora sobre isso. Então eu venho aqui, eu criei aqui o deck AVC me salva. Então eu posso criar assim, né? Por exemplo, posso escrever apneia do sono e migrânia com aura são fatores de risco para AVC? Aí coloquei como resposta sim, né? Sim. Ou na hora que você for fazer o flashcard, você pode dizer que não, né? Poderia colocar aqui uma coisa nada a ver. Tipo, assistir televisão é fator de risco para AVC? A resposta seria não, né? Então eu vou salvar aqui. Quando eu for treinar esse flashcard, deixa eu até abrir para vocês aqui. Quando eu for aqui em flashcards, quando eu for treinar ele, ó, a do AVC me salva. Para quem é usuário da plataforma vai poder usar esses flashcards que eu estou criando agora, vai chegar e vai ver assim, apneia do sono e migrânia com áurea são fatores de risco para AVC? Aí você vem aqui mostrar a resposta, sim. Né? E se eu achei essa pergunta difícil, ele vai me perguntar de novo daqui a pouquinho. Se eu entendi, achei, ok, daqui a um dia vai me perguntar de novo. E se eu achei muito fácil, daqui a 4 dias a plataforma vai me perguntar de novo, tá? Como eu já sabia, eu achei fácil, né? Mas caso você esteja vendo essa informação pela primeira vez, recomendo que você clique aqui em entendi, né? Então amanhã vai te perguntar de novo. Aqui outra que a gente tinha clicado, né? Me salva. Quem que me salva o quê, né? Só para lembrar vocês que a Mad Simple me salva é a nova série que a gente está criando aqui no Instagram, tá? A gente vai toda semana postar novos vídeos sobre isso. Então vamos também deixar disponível no YouTube para que caso você tenha, sei lá, uma véspera de prova, determinado assunto, você quer
alguém salve de última hora, você só ver esse videozinho que você vai entender tudo que você precisa para mandar bem na prova. Beleza? Então vamos voltar para as questões aqui que a gente estava resolvendo. Deixa eu vir aqui, dashboard, questionários ativos, estava resolvendo esse, né? Continuar. Aqui, segunda questão. Então, sobre os infartos lacunares, meu Deus, que troço é esse, né? Infartos lacunares. Assinale a alternativa correta. Infartos lacunares são aqueles que comprometem grandes lacunas do cérebro, ou seja, grandes áreas. Essa aqui está errada, tá, gente? Porque na verdade os infartos lacunares são aqueles que afetam áreas bem pequenas do cérebro. A gente já vai destrinchar esse assunto aqui. Os infartos lacunares são responsáveis por causarem as síndromes lacunares, como a síndrome motora ou sensitiva mistas. Eu já vou ler o comentário aqui, mas essa aqui está falsa porque é, os infartos lacunares normalmente causam síndromes motoras isoladas ou uma síndrome sensitiva isolada ou também uma síndrome chamada síndrome da mão desajeitada, tá? Aqui, ó, a síndrome da mão desajeitada é uma das possíveis síndromes provenientes de um infarto lacunar. Sim, essa aqui está certa, tá? Vamos só ler a outra. As artérias envolvidas em um infarto lacunar são aquelas superficiais no córtex cerebral. Não, na verdade são aquelas mais profundas, tá? E vamos desvendar cada uma aqui. A resposta certa é a letra C. Isso. Os infartos lacunares causam principalmente três possíveis grandes síndromes: síndrome motora pura, sensitiva pura ou da mão desajeitada ou da disartria, tá? Vamos ler os comentários das outras aqui também. Que a primeira falou que comprometem grandes áreas, como eu disse para vocês, justamente o contrário, acometem áreas de no máximo 1,5 centímetros, como aqui na imagem está vendo, um pontinho aqui sendo afetado, beleza? Os infartos lacunares são responsáveis por causarem síndromes lacunares, como a síndrome motora sensitiva mistas, não, são síndromes puras, né? Motora pura, sensitiva pura, beleza? As artérias envolvidas em um infarto lacunar são aquelas superficiais no córtex cerebral, né? Que a gente falou que não, são artérias perfurantes, que atingem regiões mais profundas. Tá vendo aqui, ó? Regiões bem profundas, tá? Então, vamos para uma próxima questão. Se quisesse, você não sabia, né? Você podia criar um flashcard sobre isso, por exemplo, né? Ó, você vem aqui, seleciona o deck do AVC Me Salva e cria um flashcard. Os infartos lacunares atingem regiões profundas do cérebro. Aí você vem aqui em profundas e oculta, né? Que daí quando ele for te perguntar, você vai ficar se é profunda ou você vai se perguntar se é profunda, eu vou botar entre parênteses aqui, ó. Profundas ou superficiais. Beleza? Salvar aqui. Pô, tô vendo o pessoal tá conseguindo comentar ali. O Will Espíndola mandou um joinha ali. Fala, Will, beleza, cara? Tentem falar alguma coisa aí para eu ver se eu consigo ver os comentários de vocês. Então vamos lá. Outra questão aqui sobre as artérias envolvidas no AVC e seu território de irrigação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A principal artéria cometida no acidente vascular encefálico isquêmico é a artéria cerebral anterior. Na verdade, vamos ver no comentário depois que é a artéria cerebral média, tá? A artéria cerebral anterior, quando acometida, causa comprometimento dos membros inferiores e também pode causar abulia. Sim, tá? Se você lembrar lá do homúnculo motor, a artéria cerebral anterior passa ali bem no meio onde o cérebro se divide no meio, que é onde tem a região dos membros inferiores e o cometimento dessa região vai causar sintomas em membros inferiores. E também tem essa outra característica de causar abulia, que é a falta de vontade. Tá? A alternativa A falou aqui que ela era a artéria mais acometida, mas na verdade é a artéria cerebral média mais acometida. E quando a artéria cerebral média é acometida, a gente tem acometimento de membros superiores e também acomete a face, causando afasia. Tá? Aqui fala que a maioria dos AVCs são hemorrágicos, na verdade 80% são isquêmicos, beleza? Vamos para a próxima aqui. Sobre a fibrinólise no acidente vascular cerebral, assinale a alternativa incorreta, que está pedindo a incorreta, beleza?
que é a fibrinólise, né? Normalmente no acidente vascular isquêmico, uma artéria que irriga o cérebro está obstruída por um trombo e você vai querer quebrar esse trombo. Então você vai usar algum medicamento que tem ação fibrinolítica, né? Que vai quebrar ali os coágulos de fibrina que estão nesse trombo. Beleza? Alternativa A. A medicação de escolha para fibrinólise é a alteplase. Sim, essa é a medicação de escolha para fibrinólise no AVC isquêmico. Essa alteplase aqui já vamos falar mais sobre ela, tá? Mas ele pede a incorreta, então essa aqui não é. A trombólise é usada somente nos AVCs isquêmicos, uma vez que em um AVC hemorrágico irá piorar ainda mais o sangramento. Sim, né? No AVC hemorrágico já está sangrando, se você usar um fibrinolítico vai sangrar mais ainda. A trombólise pode ser tanto farmacológica quanto mecânica. Sim, né? A gente sabe que hoje em dia tem a opção de fazer a trombólise mecânica, que você vai lá e tira o trombo manualmente mesmo, né? Essa é uma situação mais complexa, mas é importante que a gente saiba que ela existe sim, que também é uma possibilidade, tá? E letra D, deve ser essa, incorreta, por eliminação. A medicação de escolha para a trombólise é o RTPA, a alteplase, que é aplicada ao longo de várias horas. Sim, a alteplase é a medicação de escolha, mas ela não é aplicada ao longo de várias horas. A gente vai ver aqui que ela é aplicada, que é bom que todo mundo tenha conhecimento disso para quando chegar num estágio, na sala de emergência, tenha noção de como que aplica. Ela é aplicada de imediato, né? 10% da dose em bolos e 90% da dose restante em bomba de infusão em 1 hora, beleza? Então, você vai usar uma dose de 0,9 mg por quilo. Esse tipo de coisa vai pegar na prática, número da dose, né? Quantidade da dose, mas já falando para vocês aqui, adiantando, 0,9 mg por quilo, uma dose máxima de 90 mg, tá? E vai aplicar 10% dessa dose na hora, em bolos, e depois o 90% restante em bomba de infusão em 1 hora. Beleza? Então é legal a gente colocar aqui no flashcard, né? Pra gente estudar isso aqui depois. Então eu venho aqui, AVC me salva. Qual é a medicação de escolha no AVC isquêmico? Vou colocar aqui que é a alteplase. A Giovana tá aí, Renata, Logan, Giovana, quem não conhece, nossa nova membro da MedSimple e vai estar aqui nos vídeos com a gente futuramente para falar com a gente, para falar lá sobre as matérias do ciclo básico, né? Ela está indo agora para a segunda fase da Universidade Federal de Santa Catarina e ela está com a gente agora na equipe da MedSimple e manda bem pra caramba assim, então daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente nesses vídeos aqui também. Beleza? Vou salvar aqui e eu vou fazer outro flashcard, que eu acho uma informação legal, né? Como aplicar, como é aplicado, ou administrado, pode ser, né? Como é administrado a alteplase? Então a gente falou ali, né, que é 0,9 miligrama por quilo, máximo de 90 miligramas, aplicar 10% em bolos e 90% em bomba de infusão em 1 hora. Show. Vamos para a próxima questão. Ó, aqui, como eu falei para vocês, né, das 15 questões, 5 delas normalmente são de residência, as demais são de fixação. Deixa eu ver aqui, a gente já é capaz de responder essa daqui com o que a gente já viu, por isso que ela está aqui no meio das de fixação. Questão da USP, meu Deus, questão da USP, foda pra caralho. Não é não, gente, vamos ver aqui. Mulher de 75 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, apresentou a 1 hora quadro de instalação súbita de vertigem, diplopia, desequilíbrio e incoordenação motora. Na admissão, a pressão arterial dela era 165 por 105. Frequência cardíaca entre 70 e 100. Bolhas arrítmicas e ausência do sopro. As bolhas arrítmicas, você já sabe que tem fibrilação atrial e criou um trombo no átrio esquerdo que foi para o cérebro e obstruiu alguma artéria. Você tem que manjar isso aí já, né? O exame neurológico mostrou sonolência, ataxia cerebelar axial e apendicular à esquerda.
oftalmoparesia internuclear à esquerda, hemipoestesia completa à direita, blá, 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 blá. O exame da tomo de crânio obtido na emergência foi normal, né? Quando a gente tem uma tomo normal, depois de uma suspeita de AVC, o que a gente pensa, né? Que não é hemorrágico, porque quando é hemorrágico vai estar lá o brancão do sangue na tomo. Mas quando é isquêmico, nos primeiros minutos pode estar normal. Tá? A gente não pode dizer aqui que não é isquêmico, a gente sabe que não é hemorrágico, beleza. Glasgow, não, pontuação na escala do NIH foi 14 e o ECG mostra a fibrilação atrial, que a gente já tinha visto por causa das bolhas arrítmicas, né? Com boa resposta ventricular. Não há outros antecedentes mórbidos relevantes. Qual deve ser a conduta no momento? Aspirina, alteplase, clopidogrel ou heparina? A gente viu aqui que é uma mulher de 75 anos que a uma hora teve esse quadro porque parece um AVC e não é um hemorrágico. Então, se não é hemorrágico, eu vou pensar que é um AVC isquêmico. E qual que é a medicação para AVC isquêmico que a gente conversou? É a alteplase. Tá? Agora aqui a gente já entra já entra para você com um macete, tá? Sobre tudo que você tem que saber sobre a administração da alteplase. Não o que eu falei antes de 10% em bolos, 90% na primeira hora, mas sim de quando que você vai aplicar, quando você pode e quando você não pode aplicar, tá? Então, as dicas que a gente dá para vocês é dicas em inglês, né, que a gente criou um macete, é o que é o tips, né? A letra T, para você lembrar do tempo, né? É o tempo de início dos sintomas, tá? Não é o tempo que a pessoa chegou na emergência. A partir de quanto tempo do início dos sintomas que eu posso aplicar a alteplase? O tempo tem que ser menos de 4,5 horas, ou seja, 4 horas e meia, tá? Tem que gravar esse valor. Idade, I de idade, né? TIPS, né? Segunda letra I. I de idade, então eu só posso aplicar o alteplase em pacientes maior que 18 anos, não posso esquecer isso. O P do TIPS, de pressão. A pressão arterial tem que estar menor que 185 por 115. Se tiver maior que isso, primeiro eu baixo a pressão para valores abaixo de 185 por 115 e daí eu posso aplicar o alteplase, tá? E o S de sem contraindicações e sem sangramento na TC, na tomo. Como eu falei para vocês, eu tenho que olhar na tomo se tem sinais de sangramento, se tem o brancão lá da hemorragia. Se não tem, né, eu posso usar a alteplase. E contraindicações tem uma lista gigante de contraindicações, não vale a pena ficar decorando, mas é legal saber se teve sangramento recente, se teve um AVC recente também, você não pode dar alteplase por risco de sangrar mais ainda de novo, tá? Aqui, aspirina, né, e clopidogrel e heparina, você pode pensar em dar eles caso a alteplase não seja indicada, ou seja, não atinge os critérios do TIPS aqui. Aí você daria essas outras medicações. Mas como nossa paciente aqui atinge os critérios do TIPS, ó, T de tempo, ela se apresentou a uma hora o quadro, I de idade, né, ela tem mais que 18 anos, muito mais, né, uma velha de 75 anos. E P de pressão, a pressão dela é menor que 185 por 115. E S não tem contraindicações e não tem sangramento na TC, então a gente pode aplicar sim a alteplase. Beleza? Vamos para uma próxima questão aqui. Não vamos resolver todas porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas eu acho que se a gente resolver uma parcela delas já dá para ter uma boa noção de AVC. Só com as 5 questões que a gente resolveu aqui, eu acho que você, se tivesse uma prova hoje sobre AVC, você já tirava mais que a média facinho, assim, né? Então vamos lá. Meu Deus, outra questão de residência aqui já, né? Deve ser, deve ser a mesma coisa, né? Mesma ideia, né? Da Santa Casa de São Paulo. Homem de 48 anos, com antecedentes conhecidos, sem antecedentes conhecidos, deu entrada na emergência com quadro súbito de perda de força muscular à esquerda, 40 minutos, disartria, menopsia, frequência cardíaca de 108, pressão 158 por 76, glicose 108, encaminhado a tomografia de crânio, sem sangramento, optando pela trombose clínica, ou seja, química, trombólise química, então, com qual droga? Alteplase, né? Atingiu o TIPS, vamos lembrar do TIPS de novo, T de tempo, tempo menor que 4 horas e meia. Aqui só foi 40 minutos de sintoma, tá? I de idade, tem mais de 18 anos? Tem 48 anos. P de pressão, pressão é menor que 185 por 115? Sim, olha aqui, a dele é 158 por 76. E sem contraindicações, né, sem antecedentes e sem sangramento na TC. Então, beleza, pode dar o trombolítico. Então aqui tem até um desenho para você lembrar do TIPS, né? A
Então acho que vale a pena a gente botar isso no flashcard, né, gente? Porque é uma informação, é um macete legal, que ajuda a gente bastante para pensar rápido. Então, macete para lembrar dos critérios de aplicação de alteplase. E o macete é o TIPS. TIPS. T de tempo menor que 4,5 horas, ou seja, 4 horas e meia, e de idade menor, maior que 18 anos, P de PA menor que 185 por 115. Como que a gente lembra, né, que a PA é esse valor, né, 185 por 115? Eu gosto de usar aqui, pegar o 18, eu baixo o 18 aqui, ó, pá, 18 aqui, pá, 18, aí eu baixo o 5 do 4 horas e meia, eu já chego nesse valor de 185. É uma forma que eu uso para chegar de forma mais rápida nesse resultado. E S de 100 contraindicações barra 100 sangramento, beleza? Quem for fazer esse flashcard aí, meu Deus, acho que vai ter 10 flashcards, o cara vai tirar pelo menos 9 na prova, assim, né? Então, beleza, vamos para a próxima questão. Ó, o Vini aí, ó, o Julião aí, ó, fala, Julião. Julião é nosso parceiro da medicina da USC. Vamos lá, então. Quanto às indicações de fibrinose de AVC, responda a alternativa correta. A alteplase pode ser aplicada em indivíduos de qualquer idade. Não, nós já falamos que é só maior que 18 anos. A alteplase tem sua indicação de ser aplicada até 12 horas do início dos sintomas. Não, já falamos que é 4 horas e meia. A alteplase pode ser aplicada se a pressão arterial do paciente for 175 por 110. Pode, né? Porque lembra que tem que ser menor que 185 por 115. Então, esse aqui é menor. É isso aí, ó. É só lembrar do TIPS que você não vai errar nada de AVC. É muito fácil. Então, beleza. Vamos para o próximo aqui. Qual das seguintes afirmações não é correta sobre contraindicações absolutas da alteplase no AVC? Isso aqui é, vamos dizer assim, uma questão mais para você ver o que existe, tá? Se você me perguntar quais são as contraindicações absolutas e relativas de cabeça, eu também não sei. Então, por isso que a plataforma está aqui para ajudar a gente a relembrar e tentar fixar esses conceitos. Ó, nessa questão aqui eu não faço a menor ideia da resposta, então vamos tentar... Vamos errar junto essa questão aqui. A alternativa não é correta. Trauma crânioencefálico AVC nos últimos 12 meses. Tá? Ah, agora eu acho que eu lembrei. Tem um macetinho para lembrar disso aqui. Se a pessoa teve TCE ou AVC nos últimos, acho que é 3 meses, tá? Não nos últimos 12 meses, que é contraindicação. É isso aí, ó. Aí tem um macetinho que ajuda a gente a lembrar que últimos 3 meses, né? Tem o mesmo número, 3, né? É o mesmo número de letras de TCE e AVC. Então, se a pessoa teve TCE e AVC nos últimos 3 meses, ela não pode usar alteplase. Vamos colocar esse macetinho no flashcard. Foi bom ter relembrado ele, que eu também já não estava muito fresco na minha cabeça. Então, AVC e TCE, há quanto tempo é contraindicação para alteplase? Eu vou pôr aqui 3 meses. Para lembrar de AVC e TCE, tem 3 letras. Então, 3 meses. Só para a gente associar isso aí mais fácil. Mas não se preocupem que contraindicações é bom que você olhe na lista de contraindicações para você não perder nenhuma delas, tá? Não é bom ficar decorando todas as contraindicações não, tá? Então, acho que vamos fechar em 10 questões, né? Acho que tá bom pra gente poder fazer um resumo rápido, porque se for muito tempo aí já também não vale a pena. Sobre os cuidados que devemos ter após a aplicação da alteplase, a sendo a alternativa correta. A. Logo após a aplicação da RTPA, deve-se aplicar a S-heparina, aumentando assim a antiagregação e anticoagulação. Não é logo após, porque se você der logo após, aí o risco de sangramento vai lá em cima. Então, depois a gente vai ver o comentário. Após a aplicação da alteplase, realiza-se nova TC em 5 dias, que é quando poderia ocorrer transformação hemorrágica na maioria das vezes. 5 dias. Será que essa é a data certinha? Não me lembro se demora tudo isso para fazer uma nova TC. Não sei, vamos ver por eliminação. Devemos manter uma glicemia entre 140 e 180 após a aplicação da alteplase.
Eu acho que é essa. Eu acho que é essa. O controle da temperatura corporal após a aplicação da alteplase deve ter como meta uma temperatura abaixo de 35,5. Não sei se é abaixo de 35,5, né? Senão o cara vai entrar em hipotermia aqui. Vamos resolver junto essa. Vamos ver aqui. Ó, era essa aqui mesmo. Essa amplitude de glicemia é ideal para evitar injúria vascular provocada tanto por uma hipoglicemia quanto uma glicemia muito mais aumentada. Então é legal a gente saber as indicações para aplicar o Teplase, saber como aplicar o Teplase e como a gente deve deixar o paciente depois que ele recebeu essa medicação, né? Então acho que isso é o manejo completo desse tipo de paciente. Então vamos lembrar de manter a glicose nesse valor de 140 a 180, tá? Vamos ver os outros comentários aqui. Então, se você der o Teplase, você pode dar AS e heparina só depois de 24 a 48 horas, tá? Se der tudo junto, aí o risco de sangrar é gigante. Sobre a tomo, que é verdade sim, que em 5 dias pode ocorrer transformação hemorrágica. O período dessa janela, que ocorre normalmente é de 3 a 14 dias após o uso da alteplase. Porém, não vamos esperar que essa transformação ocorra totalmente para fazer uma nova VTC. 24 horas depois da aplicação da alteplase já tem indicação de fazer uma nova toma, beleza? Não tem que esperar tudo isso não. E o controle da temperatura abaixo de 37,5, né? Não 35,5, que senão é muito baixo. Vamos fazer a última aqui para a gente fechar essa sessão do AVC. Acho que não deu nem meia hora, né? Então, que massa, né? Poder revisar uma coisa de forma quase que completa em menos de meia hora. Seja você que você quer usar para uma prova que você tenha daqui a pouco, ou que você. Eu sei que agora todo mundo está de férias, mas quando você voltar às aulas. Ou se você teve essa aula hoje, né? Ou quando você tiver essa aula, para você poder revisar logo após e fazer questões e flashcards para fixar na sua cabeça. Tá? Então vamos lá, questão de resistência de novo, meu Deus. Da Federal do Espírito Santo. São condições para uso de ativador do plasminogênio tecidual recombinante, RTPA, em caso de acidente vascular cerebral agudo, exceto a. Não administrar heparina ou antiagregante plaquetário nas primeiras 24 horas do uso de RTPA. Isso aí tá certo, né? Já falamos sobre isso. Iniciar o RTPA em até 4 horas e meia da admissão na sala de emergência. Olha a pegadinha, que os caras da residência são muita sacanagem, né? A gente sabe que no TIPS, né, na primeira letra é o T de tempo, que a gente tem que aplicar é até 4 horas e meia, 4 horas e meia do início dos sintomas. Aqui ele falou aplicar 4 horas e meia da admissão na sala de emergência. Quando o cara chegou no hospital, o cara já iniciou esses sintomas há muito mais tempo. Então, isso aqui está errada, tá? A gente tem que aplicar em até 4 horas e meia do início dos sintomas, não da chegada na emergência, tá? Então, teria mais questões para você fixar aqui, tem até 16 questões. Então, acho que era isso, gente. Vamos fechar com chave de ouro e fazer os próprios flashcards que a gente acabou de criar para fixar. Olha só, deu 5 flashcards. Com 5 flashcards, você vai conseguir fixar os principais conceitos de AVC que você tem que saber, tá? Então, qual que é a medicação de escolha no AVC isquêmico? A gente já falou que é a alteplase. Tá fácil, né? Eu acho que para todo mundo que assistiu esse vídeo inteiro, sabe que é alteplase, não tem nem conversa, assim. Como que é administrada a alteplase? Né? A gente falou que é administrada 10% em bolos, mais 90% na primeira hora e a dose 0,9 mg por quilo, no máximo de 90 mg. Tá? Vou botar aqui no entendi, porque são números, como envolve decoreba de números, é bom que a gente veja isso com mais frequência. Macete para lembrar dos critérios de aplicação da alteplase. Vamos lembrar do TIPS, as dicas, né, que em inglês é TIPS, né? T de tempo, de 4 horas e meia. I de idade, maior que 18 anos. P de pressão, uma PA menor que 185 por 115. E S de 100 contraindicações e 100 sangramento. Tá aqui. Bora para a próxima. AVC e TCE, há quanto tempo são contraindicações, escrevi meio errado aqui, para a alteplase? Vamos lembrar que AVC e TCE tem 3 letras, então 3 meses para poder aplicar a alteplase de novo, caso tenha um novo AVC. E os infartos lacunares atingem regiões profundas ou superficiais do cérebro. Vamos lembrar que são áreas profundas e áreas bem pequenas, de até no máximo 1,5 centímetros. Olha aí, já deu. Você já sabe tudo que você tem que saber de AVC quase. E rapidão, assim, só fazer umas questões de flashcards. A gente insiste nisso, né, gente? Que é fundamental que o estudante de medicina
faça questões e flashcards. Não existe uma plataforma igual a plataforma EdSimple que oferece tudo isso de questões e flashcards com comentários didáticos, né, da matéria que você quiser. Tem muita plataforma aí de vídeo aula tem no YouTube, né, gente? Vamos, se quer ver, você já tem aula na faculdade e você tem gente pagando para ver a aula de novo. Não faz isso não com você. Vê aula no YouTube se quer ver uma aulinha rapidinho, em velocidade 2 vezes. Tem até umas aulas em inglês que são inglês e também em português que são maravilhosas, né? E daí você tem que treinar para ver se você sabe mesmo, é na prática, né? E vai treinar na prática como? Ou com o paciente, só que no paciente, se você errar, você vai matar ele, então você tem que treinar primeiro com questões que simulam o conhecimento que você tem que saber. E os flashcards para te ajudar a fixar aquele conceito na sua cabeça por mais tempo. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Deixem sugestões pra gente, manda no direct. Eu quero que vocês façam uma live do MedSimple Me Salva sobre trauma abdominal, sei lá, o que vocês quiserem. Só mandar pra gente que a gente faz pra vocês com o maior carinho. Toda semana agora vai ter uma live dessa e conforme o tempo for passando, a gente também tiver disponibilidade de tempo, a gente vai fazer mais lives durante a semana. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, Docs. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo aí. E vejo vocês no próximo MedSimple Me Salva. Beleza? Valeu, galera!